Salve, salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Como você pode ver aí no título, hoje nós vamos falar acerca de algumas obras que visam nos ajudar na defesa da nossa fé. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar acerca de alguns livros que vão nos ajudar na tarefa de fazer apologética. E por que a apologética é tão importante? Primeiro, precisamos definir o que é apologética. Apologética é fazer a defesa de alguma coisa. No nosso caso, como somos cristãos, a nossa tarefa é defender a nossa fé. Mas por que defender a nossa fé? Porque o mundo está cheio de falsos mestres, de pessoas mal intencionadas, pessoas que todos os dias têm enganado muitas outras pessoas que não dispõem de tanto conhecimento, pessoas incautas, pessoas que muitas vezes se aproximam dessas outras pessoas desonestas, procurando ajuda, buscando conhecimento, e infelizmente elas são enganadas. E o pior de tudo é que tem muitas pessoas nessa situação, muitas pessoas que dão ouvidos a sandices, a loucuras como essa. Você vai ver agora o vídeo de um rapaz que ficou muito conhecido já no meio evangélico, por falar barbaridades acerca de Cristo, da Bíblia e de tudo que envolve a fé. Você vai ver agora o que acontece quando dão espaço para um herege falar besteira e quando esse herege tenta falar difícil e não consegue. Dá uma conferida. Porque Deus me amou com amor eterno. Eternidade não é para sempre. Para sempre é infinito. Eternidade não é tempo para sempre. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade é ausência de tempo, não tempo para sempre. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A pergunta que eu te faço: você conseguiu entender alguma coisa do que esse cara falou? Pois bem, dito isso, vamos então analisar alguns desses materiais que com certeza vão te ajudar muito na sua caminhada da fé, no seu crescimento e também na sua tarefa de fazer uma boa apologética, uma apologética sadia, uma apologética bíblica, uma apologética que de fato defenda a verdade. A primeira indicação, a primeira dica do nosso vídeo de hoje é uma teologia sistemática. É esse livro aqui, a Teologia Sistemática do Louis Berkhof, editado pela editora Cultura Cristã. É uma obra já clássica, é o livro-texto de diversos seminários, digamos assim, como muitos dizem, ela é a teologia mãe de muitas teologias sistemáticas. Ela vai tratar de forma muito clara, de forma muito ortodoxa, correta, diversos desses aspectos da teologia sistemática. Você tem as obras de Deus, a doutrina do homem com relação a Deus, o homem em seu estado original, o homem no estado de pecado, o homem na aliança da graça. Então, quando se trata de teologia sistemática, essa obra aqui é essencial, porque ela é 100% conservadora. E isso nos é muito essencial para nos auxiliar no estudo das Escrituras. Porque antes de defender a sua fé, você precisa primeiramente conhecer a sua fé, conhecer os pontos centrais, as doutrinas centrais que regem a fé cristã. E nada melhor do que começar por uma teologia sistemática que é excepcional, é fora de comparação a qualquer outra e há muitos anos já é um clássico na literatura da teologia. É a Teologia Sistemática do Louis Berkhof, editado pela editora Cultura Cristã. A nossa segunda indicação, a segunda dica, também se trata de uma teologia sistemática. É a Teologia Sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Myatt. Aqui, Teologia Sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética do contexto atual. A semelhança da Teologia Sistemática do Berkhof, ela também vai tratar das doutrinas cristãs. Ela tem menos divisões do que
as teologias sistemáticas mais, vamos dizer assim, mais tradicionais. Não que ela não seja tradicional, tá? Porém, o diferencial dela é que ela faz um paralelo das doutrinas cristãs com as doutrinas de outras religiões, de seitas e etc. E melhor, ela traz isso para o nosso contexto, para o contexto do leitor brasileiro, porque o Franklin Ferreira, ele é um teólogo brasileiro, teólogo e pastor brasileiro. E é muito interessante essa teologia sistemática. Ela faz esse paralelo, além de te ensinar as doutrinas cristãs também de modo conservador, de modo ortodoxo. E aqui, no início dela, nós temos aqui um estudo falando sobre a introdução à teologia cristã. Aqui no capítulo 1 é muito interessante, porque ela nos mostra a construção da cosmovisão cristã. Tem até uma parte interessante que eu grifei aqui que diz o seguinte, ó. De fato, não seria exagero dizer que a maioria das pessoas não tem consciência de seus próprios pressupostos e, por isso, são controladas por ideias que nunca chegaram a entender. O resultado é que as pessoas fundamentam a sua interpretação da vida sobre um alicerce equivocado, sem ter a menor noção de que há algo errado. Tem muita gente, pessoal, que defende certas coisas, acredita em certas coisas e não faz a mínima ideia de onde aquilo foi tirado. Isso é muito triste, porque infelizmente as pessoas não leem, as pessoas cada dia mais estão se distanciando, estão se desinteressando sobre o conhecimento, sobre a leitura. Tem pessoas que não leem nada, que não buscam informação de nada, não estudam nada, só vivem a assistir vídeos no YouTube como se isso suprisse as necessidades de conhecimento que nós temos. E não é o caso. Então tá aí a segunda indicação do nosso vídeo. Teologia sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira, Alan Myatt, editado por Edições Vida Nova. A nossa terceira indicação é outro gigante quando se fala em apologética, quando se fala em tratar de diversos assuntos. Olha o tamanho da criança. É realmente uma obra bem grande, editado pela editora Vida, faz parte da linha acadêmica. É a Enciclopédia de Apologética, Respostas aos Críticos da Fé. É do conhecidíssimo Norman Geisler. Vamos dar uma lida aqui na orelhinha sobre alguns dos assuntos tratados por esta obra. Vamos ler aqui. Esta obra expõe esses e outros conceitos importantes que têm moldado a vida de muita gente. Além disso, expõe e apresenta soluções aos problemas levantados em relação à Bíblia que têm causado polêmica ao longo dos anos, dentre os quais destacam-se. Aí aqui ele vai falar um pouquinho. Como a Bíblia pode ser inerrante se for escrita por homens falíveis? A criação apresentada em Gênesis 1 é contrária às descobertas da ciência moderna? Como explicar as muitas, entre aspas, contradições da Bíblia? Aí aqui, na orelhinha da outra página, da contracapa, aliás, continua também. A Enciclopédia de Apologética também responde às severas críticas a algumas das principais doutrinas do cristianismo. Os cristãos copiaram a trindade do paganismo? Jesus é realmente Deus encarnado? A ressurreição de Jesus aconteceu mesmo? O inferno é compatível com a crença num Deus de amor? Os milagres são realmente possíveis? As profecias da Bíblia são genuínas ou foram retiradas depois dos acontecimentos? Registradas depois dos acontecimentos. Você também encontrará informações sobre a vida e o pensamento de pessoas que defenderam a fé cristã contra céticos e opositores. Dentre esses estão Atanásio, Agostinho, Tomás de Aquino, C.S. Lewis, F.F. Bruce. Então, pessoal, é uma obra também essencial para você que quer adquirir conhecimento. Essa obra aqui, ela trata de muitos assuntos, né? Por se tratar de uma obra grande, você não vai encontrar um índice detalhado, né? Um sumário, porque é muito material. Pode ver que o livro mal cabe aqui no enquadramento, de tão grande. Trata aqui de muita coisa. Teoria da acomodação, agnosticismo, tá? Agostinho de Hipona, a suposta origem divina do Alcorão,
Ou seja, é um material que vai te agregar muito conhecimento, tá? Enciclopédia de Apologética, Norman Geisler, editora Vida. A quarta indicação também se trata de um livro da editora Vida, também da linha acadêmica, e também é um livro do Norman Geisler, que ele coescreve com o Peter Butino. Fundamentos Inabaláveis, respostas aos maiores questionamentos contemporâneos sobre a fé cristã. Macroevolução, bioética, clonagem, aborto e eutanásia. É um outro livro também que vai te ajudar muito. O que é a verdade? Hoje a verdade é um conceito impopular. A cultura deste século a tem trocado pelos escorregadios caminhos do relativismo e do pluralismo, nos quais a opinião pessoal e os sentimentos contam mais do que a verdade universal. Entretanto, a verdade é muito mais do que um modismo. Ela é imutável. Em Fundamentos Inabaláveis, Norman Geisler e Brian Butino mostram como é importante distinguir entre o que é uma questão de preferência e o que é um princípio absoluto. De forma clara e acessível, eles ensinam o povo de Deus a responder às inevitáveis controvérsias que surgem dessa discussão. Aí esse livro vai tratar de questões como questões de biomedicina e genética, clonagem, macroevolução, ética, bioética, eutanásia, aborto, questões de fé, ciência e fé, o problema do mal, céu e inferno. Tá aqui mais uma obra super indicada para você que quer adquirir mais conhecimento, que quer saber como defender a sua fé diante de ataques, diante de opositores, saber como fazer uma apologética correta. E por que é tão essencial, tão necessário que defendamos a nossa fé, que conheçamos as doutrinas do cristianismo, as doutrinas bíblicas? É para a gente evitar, pessoal, erros como esse. O próximo vídeo que você vai ver agora é um vídeo que seria cômico se não fosse trágico. São 10 motivos que você tem, hoje em dia, para estudar a Bíblia. Você vai ver agora 10 motivos para se estudar a Bíblia, não só a apologética. Confere aí. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o Pai centro. é santo e perfeito. Eu nasci para ser santo e perfeito. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle. Não está determinado, ele está planejado. Então entendam bem, existe um plano para a vida do Vitor, um plano divino que no livro eu chamo de plano transcendental, ou seja, que transcende o que é humano, transcende o que é terreno. Existe um plano, mas esse plano foi escrito por Deus. Ele tem o lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar com as decisões dele. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores não, somos filhos de Deus. Nascemos para ser... Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Olha, realmente, se não fosse trágico, se isso não fosse o que muitos jovens, muitas pessoas têm usado para se alimentar, se isso não fosse uma tragédia em termos de teologia, de conhecimento, de ensino para as pessoas, a gente poderia até rir.
mas infelizmente isso é muito sério. Continuando aqui o nosso vídeo, vamos para mais uma indicação. Dessa vez é um livro do professor Adalto Lourenço, publicado pela editora Fiel, Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. Esse livro aqui, ele vai tratar especificamente do tema da criação. Ele vai tratar dos tipos de criacionismos que existem. Quando se fala de criacionismo, geralmente as pessoas associam somente a Bíblia, a questões religiosas, mas não é só isso. Existe também o criacionismo científico. E aqui o professor Adalto Lourenço, ele vai expor essas propostas e vai dizer que por que o criacionismo científico, o criacionismo bíblico, a proposta que defende que tudo que existe, o universo, a vida, os seres humanos foram criados, não surgiram espontaneamente por meio de uma explosão, fazem mais sentido e tem mais apoio em fatos não só bíblicos, mas também científicos, do que outras propostas que nos são ensinadas a esmo aí nas escolas, por exemplo, como se fossem fatos, quando na verdade deveriam ensinar os alunos as propostas diferentes, para que eles pudessem escolher, mas não. A gente sabe que não é assim que funciona. Então o autor vai tratar de diversos aspectos que tangem ao criacionismo, focando aí no relato da criação dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Gênesis e a história, a origem da história, há quanto tempo, tem mapas também esse livro, muito interessante. A civilização pré-diluviana. Então tá aí, é mais uma indicação do nosso querido professor Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. E a nossa próxima indicação, antes de mostrá-la, eu quero mostrar um outro livro. Esse livro que é do já falecido cientista, muito conhecido no mundo das ciências, Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Por que eu estou mostrando esse livro? Esse livro aqui é justamente o reflexo do que eu estava falando. Pegam a proposta do evolucionismo, do Big Bang, e colocam como se fosse uma verdade absoluta. E o professor e físico Stephen Hawking, ele sempre foi um grande proponente dessa proposta, né? Que tal Albert Einstein. Então esse livro aqui ele vai tratar de física quântica, de astrofísica, de como o universo funciona, de como ele teria surgido. Porém, ele parte de um pressuposto evolucionista, ou seja, por mais que tenha muito conhecimento aqui, por mais que tenha muitas informações até úteis, infelizmente o pressuposto ele vai contra o que nós cremos, contra o que a Bíblia estabelece. Vou até correr aqui algumas páginas para mostrar algo interessante. Nessa página aqui, ó, esse livro aqui é da editora Intrínseca, tá? Não indico ele, se você não é a proposta indicá-lo numa lista de apologética, visando defender a fé, porque ele não defende a fé coisa alguma, ele fala de uma proposta contrária. Você pode até adquirir ele para fins de apologética, de conhecer para defender, né, para argumentar contra, mas enfim. Aqui tem um gráfico que teria demonstrado, que busca demonstrar como teria sido o Big Bang. Aí aqui tem uma parte muito interessante, ó. Aqui fala da singularidade do Big Bang. E aqui, ó, no início, chamado Era de Planck, leis da física exóticas e desconhecidas. Ora, essa é a definição técnica de algo que nós conhecemos por milagre. É isso mesmo. Então nós vemos que a física, como outras ciências, ela não surgiu desligada da ciência principal, que é a teologia. Não. Várias das ciências emanaram da teologia, só que como nós sabemos, com a chegada do humanismo, do modernismo, do pós-modernismo, a cada dia que passa as ciências vão se distanciando de tudo que é relacionado a Deus. E por que eu estou mostrando esse livro? Porque esse livro aqui, ele tinha tudo para ser um excelente livro se ele partisse do pressuposto correto. Só que não. Um livro que é, digamos assim, o antídoto para esse livro do Stephen Hawking é uma outra publicação do professor Adalto Lourenço, que é o livro
Como Tudo Começou. É uma introdução ao criacionismo. Esse livro aqui do professor Adalto, ele é exatamente tudo que o livro do Stephen Hawking não é. É um livro muito bem editado, ó. Vamos dar uma lida aqui no sumário. Prefácio, esclarecimentos, introdução, a origem das teorias, como tudo começou, a origem da informação, design inteligente, a origem do universo, astronomia e cosmologia, a origem da vida, biologia e genética, a origem dos fósseis, paleontologia e geologia, a origem dos bilhões de anos, métodos de datação, a origem do catastrofismo, geofísica e hidrodinâmica, conclusão em busca da verdade, um pouco de equações, para quem gosta, as palavras em outras palavras. É um livro muito bem editado, a origem das teorias. É realmente tudo que o livro do Stephen Hawking precisava ser, mas infelizmente não é. Seria muito legal se fosse, mas não é esse o caso. Outro livro aí muito interessante que vai te ajudar no aprofundamento do criacionismo. E vou te falar, depois que eu conheci as obras, o trabalho do professor Adalto Lourenço, a minha concepção sobre a criação mudou. Eu passei a crer de forma bíblica, de forma que condiz com o que Deus afirma. Então tá aí, editora Fiel, tá? Ele também é editado pela editora Fiel. Adalto Lourenço, Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. E a última indicação dessa primeira parte é um livro da Thomas Nelson. É um livro que foi lançado ano passado. É o Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson. Como várias áreas da ciência, a arqueologia também corrobora muito com o relato bíblico. Talvez ela seja a ciência que mais corrobore com o relato bíblico. Por quê? Porque a Bíblia, além de ser um livro teológico, ela também é uma fonte de informações históricas. E a arqueologia bíblica, ela visa demonstrar isso, ela visa traçar esses elos, né? Desvendar essa ligação, elucidar várias questões, descobrir e apresentar evidências do relato bíblico, registros. Aqui tem um pequeno diagrama aqui, mostrando como é o processo do registro arqueológico, como é que ele se preserva, quais são as intempéries que ele tem que enfrentar. Aqui também tem um outro diagrama muito interessante, que ele faz um paralelo entre a história, o texto bíblico e os dados arqueológicos. E ele também tem aqui no início dessa publicação, tem uma definição muito sadia de como a arqueologia deve ser utilizada. Ela deve ser utilizada com equilíbrio. Muitos usam a arqueologia de uma forma minimalista, ou seja, para minimizar a verdade bíblica, para dizer que a Bíblia afirma coisas que não podem ser comprovadas, que é muito difícil se coletar evidências, registros, etc. Como também tem o outro lado da questão. Tem outras pessoas que utilizam a arqueologia com fins maximalistas, ou seja, é colocar coisas que não estão na Bíblia, é acrescentar muita coisa, na ideia, muitas vezes honesta, de deixar o relato bíblico mais fidedigno. Só que isso também não ajuda, porque isso também foge da realidade. Ou seja, é necessário ter aí um princípio de equilíbrio. E o estudo da arqueologia também nos ajuda demais a entender o contexto das passagens, como aquelas sociedades viviam, como elas se desenvolveram. Aqui tem algumas lâmpadas de azeite antigas que foram encontradas, tá? Períodos arqueológicos e a história bíblica. Parte 1, Arqueologia e o Antigo Testamento. Introdução à Arqueologia e o Antigo Testamento. Pentateuco, tá? Aí vai mostrando. Tem muito material aqui nesse manual também. E também fica como indicação para os seus estudos de apologética. Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson. Ele é coescrito pelo Randall Price com o H.W. House. E tá aí. Essa foi a primeira parte desse vídeo de indicações
sobre literatura apologética. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário. E é isso, meu povo. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima.